Olá, pessoal do Poderoso Pod, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui agora com duas pessoas ilustres no assunto que vai ser abordado aqui. Pela primeira vez eu tenho a alegria de trazer para vocês, de Gurupi para o Tocantins e para o Brasil, o primeiro debate político diretamente de Gurupi com dois grandes pensadores. Eu posso chamar de pensadores, já foi corrigido, mas são pensadores porque agora a gente vai construir linhas de raciocínio que talvez ainda não exista, hein? Estou aqui com o Jonair Rocha, é veterinário, jornalista, atua na rádio 104,9, que é a Nova FM, se ligue lá você, hein? Perito criminal aposentado. Jonair Rocha acredita numa política justa, que é a política de viés de esquerda. Assim posso dizer, Jonair? Com certeza. E tenho aqui do meu lado o Ivanilson Marinho, procurador da UNIRG, já foi professor universitário, né, Ivanilson? Isso. Advogado, vereador, pai do Felipe e da Esther, esposo da Juliana. Está aqui representando o pensamento de viés de direita para a melhor forma de conduzir o Estado. E hoje eu tenho o prazer de ter você aqui, Jonair Rocha. Fique à vontade, se apresente, dê suas considerações iniciais a respeito do que é melhor para o Estado no pensamento do viés de esquerda, da política de esquerda. Bom, inicialmente, boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo, né? É importante fazer um retrospecto. Jonair, você fez uma pequena apresentação. Nós somos filhos de Gurupi, aqui nascemos, de família humilde. Ótimo. Né? E aqui estudamos as nossas séries iniciais até o ensino médio, parte do ensino médio. E Gurupi dos anos 80, 79, 80, era uma cidade ainda que estava carente da área de educação. Então nós, de família mais humilde, que tínhamos o objetivo de fazer um curso superior, nós tínhamos que buscar outras paragens, né? E a nossa referência, como éramos norte de Goiás, era Goiânia. E assim o fiz, né? Fui para Goiânia, o meu sonho sempre era ser médico veterinário. Não consegui em Goiânia e terminei fazendo o meu curso em São Luís do Maranhão. Eu estou falando isso porque, desde a época de estudante, eu sempre atuei nos movimentos estudantis. E eu sou de uma época, sou de 1963, aqui já jogando a idade, então eu nasci em plena ditadura militar. E isso influenciou sobremaneira o meu pensamento de escolha do que eu achei, do que eu acho que é correto para mim, e, naturalmente, para os meus, para a sociedade, para as pessoas, né? Vivi desde o movimento estudantil, desde o movimento secundarista em Goiânia, e depois o movimento universitário na universidade que eu fiz, Faculdade de São Luís do Maranhão, universidade, naturalmente, pública, porque nós não tínhamos condições de bancar uma universidade, um ensino privado e um ensino particular. Então, daí vem a origem, a vontade, os anseios, a identificação, né? A gente sabe que você está falando muito de direita e esquerda, e talvez o viés dessa conversa hoje. Exato. E é importante que a gente, né, sempre gostou de ler, e nessa leitura a gente percebeu que hoje, apesar de que a origem de direita e esquerda remonta lá na Revolução Francesa, século XVIII, hoje o ideário político é dividido, direita e esquerda. Os debates, cada dia mais atuais, não apenas a nível de Gurupi, de Tocantins, de Brasil, o mundo hoje está, entre aspas, dividido, e é a razão da discussão. As grandes discussões do mundo estão realmente voltadas para a questão de direita e esquerda. Eu sou do viés esquerda, justamente porque a esquerda, como é sabida, está mais voltada para a questão buscar minimizar as desigualdades sociais, buscar fazer com que o Estado e os governos, mas o Estado, realmente adote, no sentido de adotar políticas públicas que venham ao encontro do anseio das pessoas menos favorecidas. Nós sabemos que aqueles que têm condições financeiras um percentual muito pequeno dos mais favorecidos. Então, eu acredito que o Estado, sim, tem essa obrigação, essa função de fazer com que haja uma igualdade maior. E, por isso, essa é uma das inúmeras razões que eu defendo e vou defender sempre a questão do viés de políticas de esquerda. Maravilha. Quando o senhor começa falando e toca no assunto sobre a questão de a ditadura militar, que o senhor também vivenciou ela, eu tenho um certo apontamento para isso
como já um pouco do pensamento de que existe uma estrutura já montada para uma guerra de narrativa, que ela pode começar daí, do início da sua apresentação. Porque quando fala da ditadura militar, eu lembro que existe na narrativa do viés de direita, eu vou chamar de narrativa porque hoje a gente vivencia uma guerra de narrativas, né? Existe esse pensamento de que não existiu a ditadura militar conforme a esquerda narra de uma forma tão horrenda, mas na verdade houve como se fosse uma forma de endireitar o Estado que estava muito bagunçado. Eu estou falando isso porque eu vou jogar a bola agora para o Ivanilson Marinho. Fique à vontade, meu querido, o que você pondera desse assunto e desse ponto específico. Boa noite, Rogério, o professor Janaí. Foi meu professor no cursinho pré-vestibular. Aluno e professor aqui, olha. Professor, então, que maravilhoso, eu tenho que pensar muito nas palavras, porque o professor Janaí me ajudou a construir aquilo que sou hoje, porque professor, para mim, é essa referência, eu tenho essa referência com ele. Mas, como você disse, também ratificando as palavras do professor Janaí, e ter a felicidade de participar de debates, depois de construir uma história aqui na cidade como funcionário da iniciativa privada, depois funcionário público, egresso do curso de Direito da nossa, hoje, universidade. Meu avô, José Marinho Rocha, conhecido como Zezinho Contador, o primeiro contador de Gurupi, chegou aqui em 1956. A família toda daqui, eu fico muito feliz de hoje estar construindo uma cidade, né, sabendo que o meu avô ajudou a construir isto muito antes de mim. O professor, eu concordo com o professor Janaí somente na parte que hoje a política tem essa distinção entre esquerda e direita apenas nos livros. O professor Janaí citou um fato histórico, eu cito outro fato histórico lá em 1989, quando nós tivemos a queda do Muro de Berlim. Ali essas discussões entre grupos políticos diferentes, entre esquerda e direita, eles vêm do tempo. Agora, para que a gente possa construir as nossas políticas públicas, o nosso sistema político ele é completamente diferente. E, às vezes, esses discursos que a gente tem entre esquerda e direita, em que pese esse discurso da esquerda falar que eu defendo porque a gente vai tornar uma sociedade mais justa, mais igualitária e atender as pessoas que mais são pobres, porque é o que a esquerda no discurso, no debate político e não histórico, porque se a gente for falar de história aqui, a gente não vai chegar naquilo que eu acho importante, que é saber como que eu vivo na minha cidade, que nós estamos aqui como dois cidadãos da cidade de Gurupi, com ideias, e nós, em grupo de WhatsApp, nós divergimos em muitas coisas, mas, graças a Deus, essas discussões que nós temos, elas são discussões de WhatsApp, de internet, elas jamais são discussões pessoais. Mas eu não acredito nesse discurso da esquerda que, de fato, a política ela é voltada para aqueles que mais precisam. Isso é de uma utopia sem precedentes. Até mesmo porque, se você pegar os números comparado aos 8 anos que nós tivemos do governo petista aqui no Brasil, a conclusão do governo que se voltou para o social foi desastrosa. Porque a política e as discussões que nós tivemos a nível de Brasil, elas concluíram para uma só, que aí eu quero pegar a fala aqui do professor Janaí, que elas não é nem de esquerda e nem de direita, ela é de centro, ela é de interesse. Esse que é o maior problema que nós temos. A condução do nosso Brasil para as políticas sociais que nós tivemos nos últimos anos, ela não tirou ninguém da pobreza. Ao contrário, a política social forçada pela esquerda, ela faz você se sentir uma pessoa muito mais pobre e depender do Estado, que é a grande diferença que nós temos do regime político, onde eu tenho a livre iniciativa, o fortalecimento da iniciativa privada, a busca de capital, para que eu possa gerar investimento. Então, esse discurso de que a esquerda trabalhar para a igualdade de todos, porque os partidos de extrema esquerda trabalham para que todo mundo tenha igualdade, mas que eu posso ter o meu direito de igualdade, eu tenho que tirar o direito seu. Porque a partir do momento que eu estou buscando a reforma agrária para garantir o meu direito de terra, eu tenho que tirar o direito seu. Então, se o Estado quer estabelecer uma política ruralista, de valorizar quem de fato quer explorar a terra, então o Estado deveria assumir a sua responsabilidade e indenizar quem estava na terra, na propriedade, produzindo, para que depois ele possa fazer a distribuição através da reforma agrária. E não incentivar que as pessoas
invadam as propriedades, retirem quem produz para depois eu fazer a reforma agrária. Eu acho que o Estado faz o inverso. E isso, para mim, não é justiça social, isso é justiça desigual, que infelizmente se prega para garantir direitos iguais a todos. E infelizmente, nesse particular, eu preciso discordar. Não que essas diferenças políticas elas têm poder de tomar as decisões a nível de Brasil, porque, infelizmente, qualquer governo que esteja na república que nós estamos, ela vai depender daquilo que qualquer governo, seja e aqui nós convergimos. Não é nem direita e esquerda que infelizmente manda o Brasil, é o centro. Eu não tenho entendido, confesso. Por isso que eu te perguntei se tem direito de rebater. Fica à vontade, é livre. Por questão até de educação. Totalmente livre. Discordando do Ivanilson Marinho. Inclusive com relação a números. Ele falou de partidos. Eu não vim discutir partidos aqui. Certo. Ele falou PT, eu não vim discutir partidos. Eu vim falar de política de esquerda. Inclusive falei de município, estado, Brasil e mundo. Políticas de esquerda, que remonta lá a Karl Marx, né, o grande pensador, o grande filósofo das ideias de esquerda. Com relação, já que ele entrou em assuntos específicos, vou rebater em cima dos assuntos específicos. Fica à vontade. Terra. Quando se fala em reforma agrária, a reforma agrária não se fala em invadir terras produtivas. E quem invade terras produtivas está errado. Se fala em reforma agrária, mas a pessoa é dona da terra. Mas essa terra, de onde veio? De onde veio essa terra? Ele foi adquirido de forma lícita ou ele ganhou do Estado? Tem muita gente que tem verdadeiras milhares de hectares de terra que ele ganhou do Estado. Aqui nós temos exemplo do nosso Estado. Ele não adquiriu, não comprou, não sou para comprar. Com relação à divisão da renda, eu acho que a coisa mais justa, inclusive, é bíblica. Eu não sou... Os títulos paroquiais, Exato. né? Nós estamos começando por aí. Dos índios, a grande guerra agora, a grande briga aí da questão do marco temporal. Que estão querendo botar de 88 para cá, mas os índios chegaram aqui quando? Quando os índios chegaram, nós já estávamos. Quem tem direito à terra? Os índios ou nós? De que maneira essas terras foram dadas lá nas capitanias? De que maneira que foi dada essas terras? E observem só, nós temos um país que tem 1%, estou botando de ricos, e 90% que não são ricos, e alguns, a maioria miseráveis. Como que você vai dar oportunidade para essas pessoas saírem do zero, ganhando o salário mínimo, que nós sabemos qual que são? Nós temos aí no Tocantins mais da metade da população tocantense recebendo abaixo de meio salário mínimo. Como que essas pessoas vão sobreviver se não houver políticas públicas e políticas sociais para alavancar? Outra coisa, se você observar qual a classe mais rica e mais ganha dinheiro no Brasil todos os anos, os banqueiros. Você já sabe quais os incentivos que os banqueiros têm? São os que têm mais incentivos. A questão de não somos contra os banqueiros. Aliás, e até eu sou. Eu acho que o Brasil, você vê quantos bancos tem no Brasil? Privados. Você conta na palma das duas mãos. Vai em outros países. Da mesma iniciativa privada, como prova os Estados Unidos. Quantos bancos tem nos Estados Unidos? Ou seja, aqui no Brasil há uma concentração demasiada de renda na mão de uns poucos, em detrimento dos outros. Com relação às questões sociais, sim, as defendo veementemente. É necessário que nós possamos dar condições, moradia para a população. Quem consegue construir uma casa hoje ganha um salário mínimo? Mas ele está empregado. Esse salário nosso mínimo é digno? O salário nosso mínimo é digno? Primeiro, dá para cobrir a cesta básica. Quando se fala de cesta básica, fala em moradia também. Então, é por isso que nós, que somos do viés da esquerda, defendemos, sim, uma participação da iniciativa privada, sim. É preciso que a iniciativa também participe, mas não que elas detenham todo o poder, que elas sejam as que determinem as políticas públicas. As políticas públicas são determinadas pelo Estado e sempre em detrimento aos mais necessitados. Eu não vou citar passagens bíblicas aqui, mas se você pegar a Bíblia lá, e ele sabe mais do que eu, lá na Bíblia, começando pela própria divisão dos pão e dos peixes. E aí vai por aí fora. O Zaqueu, quando ele mandou Zaqueu descer de cima da árvore, distribuiu o que ele tinha e dar para os pobres. Cada um pode ter uma interpretação. Eu interpreto que isso aí é uma forma lá na Bíblia de dizer que os que têm mais têm que dar para os que têm menos. Como nós vivemos num Estado onde existe o Estado, os eleitos, os governantes que fazem essas políticas, eles têm que fazer, eles têm que ter essa acessibilidade. Aí está a grande diferença das políticas públicas da direita e da esquerda. A esquerda é igualdade, a esquerda fazer movimentos que incluam
favoreçam os menos favorecidos. Eu não vejo isso na direita. Claro que existe algumas coisas poucas, que caminham no mesmo rumo. Mas eu não vejo uma cidade que tenha miseráveis ou que existe uma má distribuição de renda para ela crescer. Aí você leva isso para o Estado e leva isso para o país. Se você buscar os países ricos, os mais ricos, eu não estou falando aqui nem de se é de direita ou de esquerda. Os países ricos, eles só são ricos quando há uma distribuição de renda justa. Onde não há distribuição de renda justa, não há crescimento, não há felicidade, não há igualdade. E é isso que acontece no país. O Brasil está assim. Não há uma boa distribuição de renda, a maioria da propriedade na mão de poucos e a maioria sem nada. E eu não posso defender de forma alguma, não posso aceitar de forma alguma que isso seja justo. Deixa eu fazer uma ponderação aqui para me passar a bola para você, Ivanilson. Certo. Ele tocou num assunto que eu acho bastante interessante, em relação à construção do pensamento baseada desde a Bíblia. Daí ele fez a citação de alguns versos aqui do Novo Testamento, e lembrando que a nossa população brasileira, ela aí é marcada por uma grande quantidade de cristãos. E que se for trazer à baila realmente o que traz o Jonahy Rocha em relação da distribuição e palmeando o que a doutrina cristã, como a maioria é cristã, se você palmear a doutrina, realmente a distribuição de renda, ela é latente lá. Vende que tudo que tu tem, reparte com os pobres, me acompanha. Se te tomar o cajado, dê também a capa. Se mandar andar uma légua, ande duas. Não junteis tesouro na terra, mas no céu. Não se apegais, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça, né? As raposas têm covis. Uma série de coisas. Porque eu sei que você é cristão, então vamos pegar pela premissa. Fique à vontade. Eu também sou cristão. Ótimo, desculpa. Dois cristãos. Quando eu citei partidos, é tentar construir um paralelo daquilo que nós tivemos por 4 anos passados, que foi um governo de direita, eu não digo extrema direita, mas de direita, guerreando... Ultradireita. Não, de direita, guerreando com partidos de esquerda, centro e extrema esquerda. E hoje nós temos o inverso, onde partido de esquerda preside o Brasil, de extrema esquerda busca essa igualdade, que ela fica no campo apenas da discussão da utopia. Interessante, nas palavras do professor Jonahy, que o enriquecimento da valorização pelo governo petista do trabalhador, diferentemente do discurso que você tem, é aumentar o salário mínimo em R$18. Então, isso é o enriquecimento que eu acho que eles pensam que o Brasil vai ter. Quando eles pega e eu faço um enrijecimento do mercado, dificultando a liberação de capital. A riqueza que nós tivemos nos próximos 4 anos passados do governo foi justamente para você abrir o mercado, abrir o capital, gerando oportunidades. Hoje nós temos, diferentemente do passado, isso qualquer revista especializada de economia, o mínimo que você lê, diz que está tendo fuga de capital. Quando eu tenho fuga de capital, é porque eu não tenho expectativa nem segurança no país que eu tenho. É um país focado no social. Eu não vi, inclusive estava noticiando em todos os canais agora, uma invasão do MST, e você vê o próprio fazendeiro falando, e o gado que eu tenho, não, você vai ter condições, e nós vamos disponibilizar caminhão para poder tirar suas coisas, seus bens. Eu nunca vi movimento social em reforma agrária invadir terra que não produz. Não existe isso. Vou dar até um exemplo. Vá aqui no sudeste do estado, bem ali em Paraná, região boa demais. Boa, conheço. Ficou boa, né? Uma parte, porque a outra parte é só pedra. Lá só tem cerrado. Por que não vai lá no Paraná e invade? Agora, vê-se no que as margens do rio Tocantins, as margens do rio Doré. Eu não estou falando que a reforma agrária ela precisa ser distribuída apenas em terra ruim. Senão eu estaria sendo hipócrita, considerando que eu tenho assentamento Vale Verde aqui, de uma terra muito boa, que produz, mas das 100 famílias que nós temos naquela distribuição da reforma agrária, nós temos ali da agricultura familiar, salvo engano, uns 20 produtores que de fato produzem, né?
para a agricultura familiar. Então, assim, não é que o regime específico, o regime vai tentar estabelecer uma isonomia social que garanta o direito à moradia, até mesmo porque, para que os bancos possam oferecer crédito para você, ele precisa ter capital. Agora eu vou dar um exemplo que está acontecendo hoje. Quem investe em Gurupi, antes a liberação de recursos dos bancos era muito rápido. Hoje os bancos estão liberando de 30 a 45 dias para liberar um crédito de 130 mil reais. Nós temos fuga de capital, nós estamos diminuindo nosso dinheiro, nossa capacidade de investimento. E quando eu faço isso, eu continuo deixando a pessoa na miséria, na pobreza, esperando que eu vá receber uma casa de graça do governo federal, mas não tem a condição de pagar. Esse é o grande pensamento da esquerda, deixar você alienado, habitolado por um governo que diz que você vai ficar rico igual a todo mundo, que não vai ficar. Não discordo. O governo não diz que vai ficar rico. Eu não disse, e nem a ideologia política de esquerda diz que o pobre vai ficar rico. Nós estamos falando de igualdade social e condições dignas de ter uma vida digna de ter. Eu falei até aqui em cesta básica: moradia, educação, saúde, que é o princípio básico de toda a democracia. Da Constituição. Eu não falei enriquecer. Eu não estou falando que tem que pegar o pobre e fazê-lo rico. Depende do conceito de riqueza. Se você chegar em qualquer local aí, ao derredor de Gurupi, e perguntar o que eles querem, pergunta o que eles querem. Vai ficar rico? Não. Eu quero uma casa para morar. Eu quero ter 3 ou 4 refeições por dia. Eu quero que meu filho vá para uma boa escola. Eu quero que meu filho tenha saúde de graça. Porque nós pagamos impostos, entre outras coisas, para isso. Você vê que agora, quantos incentivos que são dados para os mais abastados. Você pode ver. Por exemplo, eu sou funcionário público, fui funcionário público municipal por muito tempo, estadual, perdão, servidor público. No meu salário já descontava 27,5% de imposto de renda. Acontece isso com as grandes fortunas. Eles fazem o quê? Mandar para o exterior, offshore, esconder. Então, o pensamento de quem tem é cada vez ter mais. Ivanilson, com relação à reforma agrária, você está totalmente equivocado. Não existe reforma agrária preconizada por nenhum governo, nem de esquerda nem de direita. Eu não estou citando partidos ainda, podemos ter citado depois, se for o caso, que não sejam em terras que sejam improdutivas. Agora, isso significa que tem movimento com parte do MST que pode invadir terras que são produtivas. O cidadão comum invade a tua casa e vai te roubar. É o correto? A lei diz isso? Não. Então está errado também quem invade terras produtivas. O cara dono, trabalhou, suou, tem lá, e invadir a terra dele, o próprio Estado vai fazer. Quantas invasões são retiradas por ordem judicial? Depende do governo. Depende do governo. Na Bahia você pode, no Tocantins você não pode. Então você que é advogado está confundindo. Porque não, é judiciário. O que o governo tem a ver com isso? O governo? Não, da Bahia? Não. Você pode invadir. O governo Tocantins, a Polícia Militar estava lá. Então o erro é do judiciário. Porque o presidente não pode mandar prender e nem soltar. Quem faz isso é o judiciário. Então, se o judiciário da Bahia é fraco, o governo não. O judiciário da Bahia não está fazendo seu papel. Qual é o seu papel judiciário? Ir lá e mandar tirar. O governo do Estado da Bahia, o senhor foi servidor de segurança pública. Quem determina o secretário de trabalho ou não é o governo de Estado. Sim. O governo do Estado da Bahia tanto faz. O do Tocantins... Se a tua terra é invadida, e você entra com ação na justiça, qual a obrigação? O governo vai mandar tirar o pessoal lá de dentro ou é a justiça? Judiciário. É isso que eu estou querendo dizer. Aí, a narrativa de que é o governo. Outra coisa, Ivanilson. Outra coisa. O Brasil tem 523 anos. Você falou 8 anos, não. O Brasil tem 8 anos de governo petista, né? Já que você está falando de esquerda, vamos dizer que é de esquerda. Não vou dizer petista, de esquerda. 523 anos. 8 anos de Lula, 4 anos de Dilma e mais 1 ou 2. Soma aí dá quanto? 13 anos. 14 anos. Do imperialismo, desde que o Brasil veio para cá, que a família real veio para cá, desde que o Brasil foi descoberto, quem dominou o Brasil? Foi a direita. Vamos lá para a Revolução Francesa novamente, dos girondinos e jacobinos. Sim. É de lá. Os que estavam à direita do rei, os que estavam à esquerda do rei. Você falou em centro. Quando o direito ou a esquerda começa a perder o poder, eles vão para onde? Para o centro, porque o centro é o quê? É tranquilidade. Quantos que eram de esquerda e hoje, aqui no país mesmo, no nosso país, partidos que eram de esquerda e hoje estão no centro. E quantos que eram de direita e hoje são... Então, direita e esquerda, ideologicamente, são poucos. Qual o partido de direita no Brasil hoje? De direita? Não tem. Não tem. Sobre tudo isso de esquerda. Jonaí trouxe. Reconheço. De esquerda tem, partido de esquerda. Mas não tem partido de direita. Por quê? Porque o da direita corre para o centro para poder ficar negociando. Se o presidente for da esquerda, eles negociam. Eu digo negociam, mas é negociatas, né? Você sabe disso. Na esquerda. Se for direita. Ou seja, são que eles não têm. Por isso que eu estou voltando lá no girondinos jacobinos, porque lá sim, quem estava à direita do rei, né, os girondinos, que eram a elite
Eram os condes, como é hoje, né? Se você fazer a comparação. E a esquerda, os jacobinos, não era isso? Isso está acontecendo hoje. Então, eu não falo assim, eu não quis falar em partido por conta disso, mas o Brasil foi dominado dos 523 anos, 510 foi pela elite. Porque quando era rei, era rei. Eram os reis, rainhas, né, que vieram de lá para cá, Dom Pedro I, Dom João, Princesa Isabel. Aí depois, quando nós passamos a ser república, vê na história quem são os presidentes que foram eleitos no país. Os eleitos. Aí depois que teve o golpe de Estado, quem assumiu? O Exército. O Exército reprimiu quem? Os pobres ou os ricos? Em quem que a bordona caía no lombo? Quem que era preso? Quem que era exilado? Vê se na lista dos exilados tem rico. Faz o estudo da história. Quais são os mais ricos ficaram mais ricos durante o governo militar. As grandes fortunas brasileiras foram arrebanhadas durante o governo militar. E o povo foi execrado. É por isso que, mais uma vez, Rogério, eu sou da ideia. É da esquerda, né? Desculpe, mas eu te interrompi. Pode ficar à vontade. Porque senão eu ia perder esse gancho aí. Não, isso aí. Não, quando tiver o gancho, vocês ficam à vontade. E também pode me interromper, viu? E depois, exatamente. Nós estamos aqui no Claro, bate-papo. claro. Não, porque essa construção, de fato, ela é muito importante, faz parte da nossa história, obviamente. Eu não vivi todos esses fatos que o professor viveu, inclusive, por participar mais próximo ali dessa guerra que nós tivemos aqui nos anos 60. Meu avô me conta alguma coisa sobre isso, mas eu prefiro trazer as coisas mais à realidade que eu vivo, porque, na verdade, e ele está certo, então quer dizer, quem construiu esse Brasil em todos esses anos foi um governo de direita. Quem tentou enriquecer este Brasil como um todo foi um governo de direita. Quem tenta enfraquecer, dizer que é um movimento igual, social, igualitário, e que eu vou te dar os direitos que a Constituição de 88, que obviamente era um governo também de direita, que estão lá, que é moradia, habitação, saúde, de direita. Quem procurou trazer que esses direitos fossem, de fato, colocados na prática, não foi o governo de esquerda, ao contrário. O governo de esquerda naquela época, eu quero falar da minha realidade, eu não quero discutir fatos históricos. Me deu, vamos falar das pessoas mais carentes, e nesse particular até construo o entendimento que, de fato, nós tivemos avanços significativos no primeiro governo Lula, se perdeu completamente no segundo mandato dele, pior na Dilma, que era uma total incompetente. Mas nós temos um governo que, naquele primeiro momento, nós tivemos uma crise mundial muito grande e nós conseguimos, através de investimento na iniciativa privada, na construção civil, equilibrar os municípios, aqueles que tiveram capacidade de investimento. Agora, se você pegar o governo que disse que ele gosta de investir só em mais ricos, nós saímos de um Bolsa Família de R$115 para 600. E é um governo de direita, que deveria olhar para as pessoas mais pobres de maneira diferente, já que ela pensa somente em rico. A ideia dos 600 era do presidente? Não. Ele resistiu. Quem fez isso foi o parlamento dos 600. Então, foi uma construção ele resistiu entre os partidos, inclusive o próprio centro que decidiu sobre isso. E numa situação de pandemia, que o Bolsa Família evoluiu também para esse valor por uma situação de pandemia. Aí voltamos atrás. E isso aí, quem criou isso? Quando foi criado? Quem realmente criou esse incentivo de Bolsa Família? O que nós vimos, aí, Ivanilson, voltando esses 4 anos agora, os atuais, que foi onde mais se ascendeu a questão da direita, bipolarizou realmente, porque até então havia direita e esquerda. Sim, agora sim. Não, depois do evento do último presidente, do presidente passado, para cá foi que realmente bipolarizou, que inclusive muitos não são direita nem esquerda, existem pessoas que levam o nome dele, do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, são bolsonaristas, não são de direita, não defendem ideários direitistas, defendem ideários do ex-presidente. Né? Hoje você não vê uma direita, você não vê, hoje a direita mesmo, que eu acho que tem que haver, é os opostos, nós estamos aqui, o direito, a esquerda, isso aí o mundo já vem, né? Tem que haver, o equilíbrio é dado pela direita e pela esquerda, isso em todos os aspectos da nossa vida. Agora, claro, eu não vi, eu confesso que não vi, nesse último governo de direita, principalmente, nós estamos saindo dele agora, há pouco mais de um ano, eu não vi nada de evolução em nenhuma área social nesse país. Eu pergunto, Gurupi, quantas casas foram construídas nos 4 anos de governo Bolsonaro aqui em Gurupi?
Quantas casas foram construídas aqui em Gurupi? Nenhuma. E toda pessoa que você conversa, o mais pobre, a primeira coisa que ele fala, o ideal, eu queria ter o meu teto, queria ter minha casinha para morar. Não é dada, não. Eles pagam o valor. Ah, mas dá então. E ele, então, mas aí, não, o programa é geral. Agora, se o indivíduo pega a casa e vende, ou dá, é problema dele. Ele não tem nada a ver com o projeto de governo. Mas quantas casas foram construídas em Gurupi nesses 4 anos de Bolsonaro? Então, não pode dizer que um governo desse tem pensamento voltado para os menos favorecidos. Agora, quantos milhares de casas foram construídas nos 8 anos do governo de esquerda? Em Gurupi. Vamos citar os setores que tem aqui, João Lisboa da Cruz, Campo Belo. Sabe por quê, professor? Que nós não tivemos... Você entendeu? 4 mil, 5 mil, 6 mil casas. Como é que um governo desse não é um governo voltado para os pobres? Me permita? Eu respondo, senhor. Sabe por que não foram construídas tantas casas aqui no município de Gurupi pelo governo federal? Porque eu tinha capital, eu, da iniciativa privada, para que eu pudesse fazer a minha e pagar meu próprio financiamento. Ô, Ivanilson, pelo amor de Deus. Não. Vamos pegar o raciocínio pelo amor de Deus, não. Quem trabalha com o ramo imobiliário como nós trabalhamos, ninguém nos últimos anos construiu tanta casa nessa cidade de Gurupi que não foi agora no governo, pela construção com capital investido por banco, tanto banco da iniciativa privada quanto público. Os dois com linha de crédito para poder eu possa construir, porque o povo tinha dinheiro para gastar, eu tinha o meu próprio capital para que eu pudesse fazer isso. Eu sei que em Gurupi nós temos um déficit habitacional de aproximadamente 4 mil casas. Nós temos em Gurupi, e isso é fato. Por isso que eu citei o primeiro mandato do presidente Lula, quando enfrentou aquele problema quase que mundial de uma crise que teve no mundo inteiro, que a saída do governo federal foi justamente na construção civil, e ele conseguiu levantar nosso mercado no investimento da liberação de recursos pelo governo federal. E nós tivemos espalhados, tanto financiamentos pela Caixa Econômica Federal, financiamentos de empreendimentos imobiliários no Brasil inteiro. Nós conseguimos equilibrar a economia, o dinheiro circulou com base na decisão do governo federal. A gente precisa reconhecer isso, tá? Agora, o que eu falo dos últimos anos, do segundo mandato dele, do final do segundo mandato, o governo da Dilma até o Temer, que eu acho que o centro, se eu estiver errado, o professor me corrige, o centro que eu ouvi falar, a construção do centro, foi no governo Temer. Eu não via falar em centro politicamente falando, em centro em Lula, Dilma, ou antes de Lula, ou de Bolsonaro. Para mim, isso foi no governo Temer criar essa figura, e agora nós temos um quarto poder, que é o bolsonarismo mesmo. Que eu sou, inclusive, contrário. Eu não sou político alienado igual alguma ala do PL que está dividida, porque nós tivemos uma crise agora seríssima na votação de um projeto no Congresso em que a ala do PL ou se absteve ou votou com o governo. Está criando uma polêmica enorme sobre isso. E dizem que são patriotas. Votam contra a pátria e são patriotas. E aí um bando de pessoas seguem dizendo que eles estão certos. Você não tem que ser, quando se pensa no ideário do país, não tem que ser direito ou esquerda, tem que ser o que é bom para o país. É bom para o país, você é vereador. É claro. Se a prefeita manda um projeto que você acha que é interessante, que é bom, você vai votar. Senão... Você estando na base ou não da prefeita. Na base ou não. E esse grupinho que está lá, e a maioria, muitos são realmente fanáticos. E o grande problema, Ivanilson, é esse, você sabe, é a questão do fanatismo político. Ele vai ter dos dois lados. Não, a esquerda também. A esquerda também tem muito. Isso nós temos que começar a minimizar isso. E talvez, Rogério, conversas como essa sirvam para isso, para que as pessoas possam entender que existe divergência de ideias, mas eu acho que o objetivo de todos é o mesmo. Eu prego, por exemplo, que eu acho que a esquerda, eu tenho certeza que a esquerda é o ideário melhor, mais justo. Quando se fala em justiça social, está pregado. A direita é liberalismo, neoliberalismo, mas da esquerda também pregam também liberalismo também. A esquerda não é totalmente liberal, não é só o poder do Estado. A esquerda prega também que a iniciativa privada pode e deve participar na construção de um país. Uma participação muito, muito menor. Sim, o poder do Estado é maior. É maior. Mas se você observar a nível de Brasil, e a gente tem que ser mais bairrista, né, para nós, a gente ficava até assustado, né, com fila e lista de espera de pessoas aguardando a liberação de capital para poder construir, filas e filas de pessoas investindo que você nunca investiu, empresas e empresas sendo abertas, mercado sendo aberto, microempresas. E aqui em Grupo nós somos mais de 400 microempreendedores com mercado, com capital à disposição dos bancos, liberando capital para você. E, de repente, não tem mais nada. Porque agora eu preciso tratar todo mundo igual. Mas é o correto. Não é o correto. Nós temos que ter capital para investir, professor. Ninguém quer ser dependente do Estado. O governo de esquerda trata todo mundo como se fosse alienado do seu sistema. Não tem que ser dependente.
o governo tem que Mas oferecer transforma as pessoas condições assim. para que os menos... Você fala de... Mas é isso que eu estou falando. Cadê você as tá condições falando do governo federal para isso? Você está falando em financiamento de casa. Não, então, Como é que um de cara, tudo. como de é que tudo. uma família De tudo. que recebe menos que um salário mínimo pode... Ele não entra nem no banco. Ele não abre nem conta. Professor, acabei... Eu estou falando do defendo casa é para aqueles que não têm emprego, carteira assinada, que não tem uma renda fixa. Esse não pode construir sua casa, não vai entrar em banco, não. O banco nem dá dinheiro para eles. Porque qual a garantia que ele tem? Mas, professor... Não tem um olerite. Ó, eu recebo 2 salários mínimos por mês. Como nós Tá lá o estamos... olerite dele, já desconta direto no salário. Agora, Não, como não, é que não, o não, vendedor não. de coxinha, com todo respeito, que agora estão se formalizando, Sim. como é que o cara vai entrar no banco para fazer o financiamento de 60 mil, 70 mil, 80 mil, 100 mil para construir uma casa? Se tiver o lote. E se não tiver o lote? O senhor quer que eu entregue o nome... Fale o nome do senhor, porque eu vendo casa. E quem comprou uma casa financiada minha... Quem comprou uma casa... Ele tá Peraí. Não. fazendo marketing. Não é marketing, não. Não é marketing, não. Pode falar. Mas eu achei... E isso a gente tem que elogiar. E a gente encontra isso em governo diferente, de forma sazonal, porque um momento está bom, outro momento está ruim. A pandemia foi uma desgraça para o governo federal, para todo mundo, num período que seria o maior investimento nesse Brasil. Mas você vê, eu nunca imaginava que um pedreiro pudesse fazer um financiamento de R$140 mil para comprar uma casa em um setor aqui da cidade de Gurupi e tinha capital para isso. Eu acho que o grande desejo, e eu entendo o raciocínio, é que você possa ter condições para isso, mas na prática e política ela é vivida naquilo que pega. Você tem que ser tomé, você tem que tocar naquilo que você tem. Então eu saí de carro que custava 30 para 100 mil e eu comprava carro de 100. Agora os carros de 100 tá aí 60 ninguém compra. Por quê? Eu não tenho mercado, eu não tenho capital. E eu vi gente na prática saindo... Não era maquiagem isso aí antes, não? Não é maquiagem, Será não. que era realidade mesmo? Realidade. E vou dar um exemplo para o senhor. Outra coisa, você está sendo incentivado a fazer uma compra que depois você não dá conta dela. Não, professor. Isso é o grande problema. Com pequenas empresas, você abriu tantas empresas, mas quantas fecharam? O pessoal só fala, o Brasil é o campeão em abrir empresas. Talvez mas é o campeão em fechar. A gente não pode colocar isso como prova o superávit que o governo passado deixou? Como assim? Não deixou? Mas eu ia falar sobre isso agora. Nas minhas informações, deixou, foi um rombo. De bilhões. Não, o governo passado deixou um rombo. O governo passado deixou um rombo de bilhões. Não, o governo passado não só deixou um rombo de bilhões para o Estado, deixou um rombo de bilhões para muitas empresas, para muitas estatais, e não era para investimento nas estatais, não daqui, para investimento neles, porque só de recuperar dos acordos de leniência nós temos em torno de 25 bilhões. E cadê esse dinheiro? Devolvido. E cadê tem que perguntar para a Polícia Federal, né? Vou perguntar para o Moro. Não, Moro não, a Polícia Federal. Polícia Federal. Tá sabendo agora, estão tentando saber onde é que esse dinheiro que foi recuperado está. Você sabe disso, todo mundo sabe disso. Tá aí, hoje é a voz corrente. O dinheiro foi recuperado, mas cadê esse dinheiro? E aquele fundo que ele, o Deltan e outros do Judiciário fizeram para agora, cadê esse, onde é que está esse dinheiro? Não foi parar nos cofres públicos. Nos cofres públicos não foram. Uma coisa é você recuperar, tá aqui esse óculos, recuperei. Mas tá onde? Cadê? Onde é que está o óculos? Chegou, é do povo brasileiro, está onde esse óculos? Não acharam. Uma coisa é você recuperar, tirar de onde estava. Talvez a minha pergunta para vocês dois seja a pergunta do público em geral, que não tem a ciência política tão profunda, né, no discurso. Porque é pelo que eu apalpo, é assim que eu vou tendo a métrica de que o governo está sendo bom para a população no geral, para o comércio, para quem compra, para quem vende coisas pequenas e tudo mais. Foi noticiado, a TV Globo noticiou, todos os canais televisivos noticiou que o governo passado ele deixou a gente com PIB, com superávit que nunca tinha tido há alguns anos. E agora a gente está com rombo, né? Ao contrário. A informação que eu tive hoje foi o seguinte, que a expectativa de crescimento do Brasil para esse ano era 0,5, está chegando a 3,5. Isso para mim é número verdadeiro. Tem que saber qual é o canal que divulgou. Eu estou aqui a 0,27. Era 0. No trimestre. Não, eu estou falando do ano. O PIB do ano vai chegar a expectativa a 3,5. Vamos ver. Essa é a expectativa, né? Mas quando se fala em PIB é expectativa. É expectativa. Não pode... expectativa. A gente deseja, né, que seja 3,5. Ivanilson, como esse assunto ele é um assunto que mais abrilhantou a parte da direita no Brasil, dos louros, né? Daquilo de bom que foi feito e foi noticiado, apesar que o Jonaí está ali discordando de que isso não é real, você como detentor dessa informação,
o que você pondera sobre esse assunto? De que o governo Bolsonaro deixou aí um superávit, o Brasil bem, cofre com dinheiro... Eu vou dar um exemplo do governo municipal. O prefeito Laurez, o ex-prefeito Laurez, contraiu 58 milhões de investimento. Nós temos um orçamento em torno de 500, 600 milhões, com quase metade disso para pagamento de folha e custeio da máquina, mais os empréstimos, financiamento, despesas com o governo. Então, você sobraria pouco para você investir. Mas o governo deixou um endividamento para o próximo gestor. A prefeita Josi pagou os financiamentos do Laurez e está contraindo novo financiamento, no valor de 58 milhões. Um governo federal para financiar as políticas públicas, seja ela quais for, saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, todas elas requer investimentos do governo federal. E esses investimentos eles são deixados para o próximo governo. Isso é natural em qualquer estado. Você analisa o governo do estado de Tocantins, né? O ex-governador afastado, que renunciou, Carles, quando ele saiu tinha 2 bilhões que até o final do ano ele deixaria para o governo do estado, herdado pelo atual governador Wanderlei Barbosa, que executou e executa muito bem esse trabalho. Então, todo o governo federal ele vai ter investimento. Quando o governo atual sair do governo, certamente o outro vai assumir. Nós saímos de investimentos em áreas, e eu citei o exemplo aqui do próprio Bolsa Família, que para você investir um capital daquele montante de 150 para quantos milhões? Para R$600. Depois, o mesmo discurso de campanha que era de que o professor usou o exemplo, né? Quem começou foi o Lula, quem copiou foi o Bolsonaro. Na campanha, quem prometeu aumentar 150 foi o Bolsonaro, perdeu quem plantou, o governo federal. E as pessoas estão recebendo, as pessoas que têm mais de um filho, cada um recebe 150 por família. Então, o que eu faço paralelo é que a liberação do capital, quando você vê isto, e eu vi isso na minha cidade de Gurupi, eu saí do público que sobreviveu dos recursos recebidos, aprovados pelo parlamento, liberados pelos bancos, das emendas parlamentares, mas eu vi muita gente da iniciativa privada investindo porque os bancos estavam com capital para isso. E quando eu pego uma empresa e eu aumento o tamanho da minha empresa, eu invisto na minha empresa, eu invisto na minha matéria-prima e eu amplio ela, eu tenho uma cidade que eu tenho hoje. De viver o governo do estado pedindo profissional para trabalhar e eu não tenho, porque os investimentos do passado ainda estão presentes aqui na cidade de Gurupi. Nós somos, no estado de Tocantins, eu estava conversando com o pessoal do Maranhão agora, professor, me contando a situação e a realidade da maioria da cidade do Maranhão, porque é de lá, e eu falava que Gurupi era completamente diferente. E eu falei assim para ele, por que você não pede o pessoal de lá para vir trabalhar em Gurupi? Porque aqui nós estamos precisando de mão de obra. Nós ainda estamos vivendo uma herança muito boa e que a gente deseja. Ninguém aqui quer a desgraça do país. Até mesmo porque, biblicamente falando, a Bíblia ensina que toda autoridade ela é constituída por Deus. Certo. Eu não posso dizer que Lula foi constituído por diabo, senão eu deixo de acreditar na própria palavra. Minha obrigação... Você diz isso, porque tu sabe que os radicais falam isso, né? Mas os radicais... os radicais de direita. Tem os radicais que não lê a Bíblia. Então, assim, toda autoridade é constituída por ele. Se ele quis dessa forma, por mais que eu não acredite, também eu não posso ser hipócrita o suficiente dizer que foi o sistema que fez isso. Por mais que nós perdeu uma, né, do ministro do Supremo Tribunal Federal, foi uma aberração que não caberia naquele momento para o ministro, porque você acaba duvidando não só do sistema, como também da própria postura e do caráter do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas para quem foi eleito, professor, para quem passou no processo das urnas eletrônicas, eu não atribuo à urna eletrônica o fracasso do governo Bolsonaro. Mas nós temos uma herança positiva que nós herdamos no primeiro mandato do presidente Lula, nós temos uma herança positiva que nós herdamos nesses 4 anos do governo Bolsonaro, dívidas que se deixam, mas também você deixou um país inteiro com muita coisa para que você pudesse crescer e investir, principalmente no sistema de privatização, que o governo federal fez isso bem, nas autarquias, que todas elas com capital, né, com lucro, que diferente de hoje, nós temos prejuízo nas nossas autarquias, né, e nós acompanhamos a nossa cidade, passando na nossa porta, o grande sonho nosso, que era a duplicação da BR-153, com quase 200 milhões investidos de uma empresa que foi privatizada no governo Bolsonaro. Capital. Não que seja tudo, mas que é muito importante para que a gente possa gerar oportunidade para aqueles que não querem defender do poder público. Então, por isso que eu falo, naquela interrupção sua, que nós ainda estamos ainda com muita coisa herdada do governo Bolsonaro. O governo Lula trabalha com o orçamento ainda do governo Bolsonaro, ele vai trabalhar no PPA dele somente em 2024, e aí a gente vai ter uma ideia de como vai ser o orçamento do governo federal para os próximos anos. Aí nós teremos, sim, o governo dos ministros do governo Lula para os próximos 4 anos para o nosso Brasil, e que a gente deseja que muitas coisas aconteçam. É o desejo nosso que nós temos, mas vivendo as coisas de Bolsonaro ainda nós estamos, ainda. Felizmente.
Felizmente, professor, tem muita coisa boa. Infelizmente. Felizmente. Mas não seria felizmente, Felizmente. por ter um resultado positivo? Felizmente. A nossa cidade é um exemplo disso, eu não professor. consigo. Nossa cidade é um exemplo disso. Na área da saúde, não consigo ver na área da educação. E principalmente na área do social, que é o grande desafio. Qual foi o avanço social que teve nos 4 anos do governo? Eu estava falando no geral, já que no governo passado. Onde nós avançamos no social? Quais as políticas públicas sociais voltadas para os menos favorecidos que houveram no governo anterior? Houveram, o Rogério. Isso aí sim são narrativas. Narrativa. Nós temos que... Não é narrativa, professor. Essa história de... Não é narrativa, a educação. professor. Você viu que o governo que estava sucateando com as universidades federais. Um governo que estava sucateando com a saúde. Mudou o que as universidades federais? Mudou o quê? Pega de lá para cá. Mas mudou o quê, professor? Quanto dinheiro ele tirou das universidades federais? Está voltando agora, está voltando, Voltando está devolvendo. Para as universidades federais? Sim, derrubando e voltando. O que eu li é diferente. Então você está lendo, não vou te dar os livros para você ler, hoje você vai ver isso aí. Outra coisa, segurança pública. Ele falando das coisas boas, né? O que está acontecendo agora é reflexo do que ele deixou. E sim, esse caos na segurança pública. Reflexo do que o Bolsonaro deixou. Você está vendo agora mesmo essa grande cruzada contra essas armas, principalmente vendidas de forma legal e entregues na mão dos bandidos. Eu, por exemplo, fui policial 24 anos. Eu fui policial 4 anos, quase 4 anos em São Luís do Maranhão e 20 anos aqui na polícia. Lá como comissário de polícia, aqui como perito. Eu sou contra o armamentismo da população. Quem cuida da segurança pública é o Estado. Agora, quando o Estado não dá conta, aí joga para a população. Entendeu? Vamos para o Velho Oeste, aí muitos estão me ouvindo, que eu sei que são a favor, sou armamentista, muitos amigos meus, inclusive policiais que se posicionam contra o meu pensamento, e é natural isso. Por que armar a população? A população está preparada para andar armada? Quem tem que fazer a segurança da sua casa é você? Eu queria. Mas não pode. Porque existe o Estado. Porque o Estado não é presente o tempo todo. Mas aí nós temos que mudar o Estado. Fazer que a propriedade privada, a propriedade privada é uma garantia constitucional. Ela é minha propriedade. Eu tenho que defender ela de acordo com os meios. Se a partir do momento que eu tenho uma arma que é legalizada, eu como advogado, entrou na minha casa, eu estando com a arma lá, e eu poder utilizar, tchau, irmão. Você pode fazer isso. Deixa eu fazer uma ponderação. Eu estou dizendo que eu sou contra essa política. O Estado tem que fazer, se organizar para poder dar a defesa para a gente. Ela nos garantia a segurança. Isso está na Constituição. Deixa eu fazer uma ponderação. O senhor acabou de falar sobre a questão que o senhor foi 24 anos servidor e um excelente servidor, perito criminal. Nós estivemos a polícia militar por anos lutando para um concurso público porque não tinha mais contingente. Como que você vai confiar só no Estado para fazer isso? Sim, mas é um problema de a culpa é do Estado. Mas eu estou dizendo, a culpa é do Estado. Mas quando o Estado falha, o que me resta? Eu não sou contra, pelo contrário, eu sou um grande defensor da polícia. Nós não podemos tirar o papel da polícia, que é de fazer a defesa, e passar para o cidadão. Qual é o papel da polícia? Deixa eu fazer agora a minha intervenção. Que a minha intervenção aqui, o meu papel aqui é dar o esquenta, mas é claro, com a ótica naquilo que eu, como um popular, vejo a política funcionando. O senhor está falando sobre o desarmamento da população e deixar tudo na cota ali do Estado para que ele possa fazer tudo. Como é constitucional. Tá bom, pense bem. Vamos pensar bem aqui. Quando traz o governo, o senhor traz o papel do governo de direita, que quando ele estava lá com a política do armamentismo para a população, aquilo começou a arrefecer o crime ali paralelamente, porque vendia armas legalizadas para o crime. O crime, ele se aparelha com armas, correto? Para combater o Estado Maior, digamos assim, conforme eles dizem. Mas não é isso que a gente via dentro dos presídios. A maioria de votos, não é isso que o pensamento não representa na prática o que a maioria dos votos dentro dos presídios mostra. Eu posso interromper? Fique à vontade, eu estou aqui só para jogar a linha. E preso vota? A construção do meu pensamento ainda é válida. Vamos lá. Eu não estou defendendo Lula, não, viu? Não. Você viu que eu estou evitando mais falar de sigla partidária, evitando mais falar de... Mas sabe o que acontece? O nosso debate ele é bom porque, querendo ou não, vai esbarrar no Lula, querendo ou não, vai esbarrar no Bolsonaro, porque foram representantes da nação, gente. A gente está vivendo isso. Eu concordo. Né? Eu estou evitando, não estou dizendo que não. Mas deixa eu voltar no meu raciocínio, porque ele é válido.
a grande euforia dentro do presídio demonstra que eles eram muito mais a favor pela política esquerda do que pela política direita. Se as facções eles vivem também do aparelhamento para combater o Estado Maior, então por que tirar aqueles que estavam ali arrefecendo ele com armas? Mas as armas não chegavam. Na verdade, as armas chegam de qualquer forma. Eu concordo legal contigo. ou ilegal, ela vai chegar lá. Eu concordo contigo. O meu pensamento com relação a isso que foi dito agora, por quê? Aí volta a questão da justiça social. Você conhece os presídios por dentro? Conheço. Conhece mesmo? Então, é o maior erro que existe no país, é isso aí. O Ivanildo atua na área criminal também. Isso aí. O que diz lá, quando você... No Brasil, o que diz a lei? Você, quando comete um crime, a maior pena qual que é? Privado de liberdade, não é isso? Exato. Qual é a pena? Privação da liberdade. Exato. No presídio, é essa pena que ele cumpre? Não. Ele cumpre tudo. Tudo, inclusive privação da liberdade. O que acontece é que os nossos presídios, e aí não é culpa de A, B, C, D, direita ou esquerda, as pessoas não são colocadas na cadeia, não vão ficar nos presídios para se recuperar, para voltar, para ser aquela coisa piegas, reinserido ao seio da sociedade recuperado. Não são reeducados. Não são assim, ninguém chama de preso. Politicamente é errado. Os nossos reeducandos. Que reeducando não dá educação nenhuma para eles. Então, quando eles vibraram, e vibram às vezes, esse é um pensamento meu particular, pode estar totalmente equivocado, é porque o que a direita diz que... Como é que tem que ser a justiça pela direita? É quase que olho por olho. O Bolsonaro falava isso, é olho por olho, dente por dente. Lá, lei de talião. E quanto que eu também prego, justiça para os presos, porque se o cara cometeu um crime e ele foi condenado, a pena dele é privação da liberdade. Ele não pode ser humilhado, não pode passar fome, não pode ficar doente, não pode dormir amontoado, não pode tirar a dignidade dele. Muitos amigos meus, colegas policiais, já achavam que eu estava errado. Ah, tá com dó de preso? Não, estou com dó. Ele foi preso, foi condenado, vai ser privado da liberdade, 10, 15, 20, 30 anos. Mas ele não pode cumprir uma pena sobre pena sobre pena. Privado de liberdade, privado de ser um ser humano. Muitos caras são torturados, passam fome, passam frio. Está correto isso? Mas muita gente... Aí o pensamento da direita é esse. Matou, morreu. E eu sou contra. Eu sou contra. Totalmente contra. Eu acho que o cara cometeu o crime, tem que pagar pelo crime, conforme os ditames da lei. Está lá no código. Agora, querer que ele pague 2 penas numa só, eu não concordo. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Todas. Quando a gente vê o discurso, por exemplo, do presidente Lula, que reverbera no meio da sociedade, os discursos dele reverberam porque ele é o representante da nação. Quando ele fala que o cara, quando rouba um celular, ele rouba porque ele tem a necessidade de ir lá roubar, mas para tomar a cervejinha dele, comer a carninha dele. Como é que o senhor pondera isso? Primeiro que não é verdade. Isso aí é fake, é um desvio de tem um vídeo, fato. Tem um vídeo. Não, eu sei, é um desvio de entendimento. Uhum. Sou totalmente contra. Eu sou contra o crime. Ótimo. Eu sou contra a pessoa roubar, para qualquer motivo. Roubar é... Roubar está lá. Tá o verbo, né? Está na lei maior, no Alcorão, na Bíblia, e está na nossa Carta Magna, Constituição, no Código, etc. Eu sou totalmente contra. Se o intuito do Lula foi justamente isso, está totalmente equivocado. E o chefe da nação não pode fazer isso. Agora, a essência, será que é essa? Não, eu não acredito nisso. Mas sou contra, viu, Rogério? Qualquer tipo de crime cometido por qualquer que seja o cidadão, ele tem que pagar dentro dos ditames da lei. Inclusive, para os maiores... Estou dizendo que o maior quantidade, percentualmente, quais são os que cometem os maiores crimes? São o pessoal que está no poder público. Quando o cara, por exemplo, nós estamos com um caso agora aqui em Casiara. Você viu lá, o grande... 23 milhões de reais. Casiara tem 4 mil habitantes, eu conheço 4 mil habitantes. 23 milhões de dinheiro desviado. Esse dinheiro para que era? Era para o posto de saúde, era para a educação, era para a farmácia básica, para dar medicamento para a pessoa se alimentar, era para o transporte do estudante. E aí fez uma quadrilha, a prefeita, está sendo acusada, não sabemos, mas estou repetindo. A prefeita, o vice-prefeito para dentro da Câmara, secretário de Educação, secretário de Saúde, secretário de Infraestrutura, uma quadrilha organizada para sacar os cofres públicos. E aí, o que vai acontecer? Os caras foram lá prestar depoimento e saíram. Porque a lei diz isso, não é isso? Exato. Enquanto o cara roubar o celular, vai preso em flagrante e vai para a cadeia. É a mesma lei, mas está errado? Não sei. Só se mudar a lei. Se não mudar a lei, tem que fazer isso. Foi preso em flagrante? Cadeia.
Não é isso que diz a lei? Exatamente. Esses outros estão soltos. Por quê? Porque se futuramente provar e vender, aí já não sou eu, né? Só eu fiz. Quando eu passei. Quando eu entrei na perícia, quando eu entrei na perícia, eu comecei a tratar com um advogado, com um promotor, com o juiz. Falei, rapaz, mas que língua, esse juridiquês aí é complicado. Eu fui para a faculdade, fiz 5 períodos de direito, mas não dei conta de ir mais, não. Mas eu falei, eu tenho que aprender essa língua, o juridiquês. Você entendeu? Então, sim, há as desigualdades, e essas desigualdades elas têm que ser minimizadas, qualquer que seja o governo. Exato. De concordo. direita ou de esquerda. Eu vejo, aí é um pensamento meu nesse momento, que o viés da esquerda nesse momento está mais preocupado com isso. O Ivanilson já não vê. É por isso que nós estamos aqui frente a frente. Nós comungássemos do mesmo ideal, não estaria aqui frente a frente com o outro. Entendeu? Com tudo isso que nós temos, a relação que nós temos de conhecimento, de amizade, de grupinhos, mas ele tem um viés dele, eu tenho o meu viés. E nós estamos aqui nesse momento fazendo isso, né? Até mesmo porque discursos de pré-campanha, você sempre vai ouvir isso, né? Eu vou ter um governo que eu vou ser... Vai agradar, né? É pai de alguma coisa, né? Aí eu vou ser pai dos pobres. Então você dá a ideia de que quem só rouba é pobre. Né? Aí você citou um exemplo infeliz que ele citou, negócio de celular, de alguém que é emocionado e um problema, um período de pré-campanha. A grande pergunta que se diga é se você for pego roubando ou furtando em flagrante, você vai ser preso hoje da mesma forma e o governo federal não vai conseguir tirar isso. Porque não depende do Não depende do governo. As pessoas se deixam enganar por uma facilidade que elas não vão ter nunca. Nas políticas apresentadas, elas não vão ter isso. Se as minhas instituições são fracas, estão fragilizadas, eu não vou ter um serviço de qualidade, eu não vou ter o que te oferecer. E, infelizmente, é o que a gente vê isto no discurso político muito bonito daquilo que é feito na prática, na advocacia criminal. Para quem trabalhou com isso na advocacia, conviveu nesse ambiente, a gente sabe que os avanços em relação aos reeducandos hoje é muito maior do que na época em que eu advoguei, alguns 10 anos atrás. Por causa do tal, entre aspas, dos direitos humanos. Eu acho, hoje estão mais presentes fazendo melhor o seu papel. Me permita daquilo na prática, eu nunca vi na minha advocacia criminal. Eu já vi comida podre servindo para cliente meu, bem aqui na CPP. Eu nunca vi um advogado militante de direitos humanos estar lá. Ele só aparece no momento pontual, nas circunstâncias pontuais, mas conviver lá, quem convive conosco são os advogados criminalistas. É a doutora Luma, que está na execução criminal aqui, promotora de justiça, que foi na Câmara Municipal hoje apresentar um projeto de reeducando, que o nosso presídio hoje tem sido uma referência. Agora, eu não acredito, eu acho uma falácia, um discurso político do caramba, esse negócio de direito humano, não vi avanço nenhum. Eu, na prática, não vi avanço nenhum. Zero na atuação de direitos humanos. Naquilo que eu vivi, que eu acompanhei, eu não vi. Eu vi muita gente falando, professor, em relação aos direitos humanos, mas na prática mesmo, para nossa realidade aqui, só aparece em momentos pontuais, pode verificar, ou é ano eleitoral, ou é eleição de algum segmento que vai votar, que os direitos humanos se manifestam. Mas na prática, ou o Estado muda por força do Judiciário, bem citado, a atuação do Ministério Público e a Defensoria Pública, mas direitos humanos não. E aí, meu querido, direitos humanos... Não, eu discordo. Eu, inclusive, a própria OAB, que vocês fazem parte, tem lá dentro. Então, já está vendo aí uma falácia também da OAB. Sim. Porque dentro da OAB existe lá não sei como é que chama, uma sessão... Comissão. Uma comissão que não está ligada ao Estado, porque a OAB é diferente, né? Exatamente. E temos que realmente sempre... Se pensa num órgão que eu respeito, é a OAB. Uhum. Sempre, essa sim busca realmente uma série de desigualdade. Então, está errado. Porque o Estado, na realidade, eu estou falando do Estado e não estou colocando aqui direita ou esquerda. Pecam. Peca demais quando se fala em sistema penitenciário, quando se fala de aplicação da lei, quando se fala de reeducar o criminoso. Na realidade, você vê hoje que os presídios, eles são dominados por facções que o Estado não consegue nem intervir mais dentro dos presídios. E as pessoas chegam lá, cometem um crime e saem de lá escolado em várias outras atividades. Então, é preciso que haja uma mudança. Aí sim, eu não estou falando de direita nem de esquerda. Sim, pecou sistema, a esquerda, pecou a direita, e a esquerda, se não atacar isso, vai pecar. Porque essas pessoas estão lá dentro do sistema prisional, quando saem muito mais revoltados e muito mais perigosos. E o Estado não cumpriu com a sua obrigação, que é de recuperá-las e reinserir na sociedade como cidadão de bem. Isso não acontece. Que é o que a lei, a lei de execução
que nós aprendemos na faculdade Isso, ensina essa. que a restrição da sua liberdade é para que você possa aprender e sair uma pessoa melhor, mas infelizmente Sai a gente pior. vê uma faculdade em muitos dos presídios. Nós tivemos um avanço aqui no nosso presídio ali em Cariri, porque o ex-governador entregou uma estrutura totalmente nova, onde você não tem, não sei se o senhor chegou, eu acho que o senhor chegou lá, né? Conheço. Então, a diferença do prédio anterior para o atual, onde você, de fato, você diminui o contato entre eles. Nós tivemos uma evolução muito grande em relação ao trabalho dos reeducandos. E eu acho que é uma coisa que eu defendo. Cometeu um erro, você vai pagar por ele, infelizmente, mas eu acho que nós avançamos muito pouco. Na nossa região nós avançamos bem, mas a nível de Brasil nós avançamos, e eu concordo com o professor. Dentro quase desse nada. tema aí tem até a questão da importância da como lidar com a criminalidade, né? Que a esquerda ela traz a pauta de que precisa de políticas sociais e prevenção. Sim. Já a direita brasileira ela diz que precisa adotar medidas mais rigorosas de segurança E punitivas. e punitivas. Sendo que a Ivanilson, punição maior... resultado na prática, né? Resultado na prática. A sociedade, quando ela verbalizou, né? A grande maioria verbaliza a segurança naquilo que o Estado proporciona, é através de qual viés? Quando há o rigor da lei sendo cumprida e a punição... A Carta Magna, ela traz aqueles direitos sociais que, se implantados, se de fato eles existissem, nós estaríamos vivendo, né, no céu, porque é perfeita, né? Se todos os direitos sociais ali presentes, eles na prática eles estivessem à disposição da sociedade. Mas o grande problema que nós enfrentamos é que a base ela está sendo pessimamente construída, e o grande problema aí está dentro de casa. Eu não vou falar que nós somos referência, até mesmo porque quantos 2 ou 3 clientes que nasceram no segmento evangélico, foi criado no segmento evangélico, nos princípios evangélicos, indo na igreja, e foram presos. Então, eu não estou falando em situações, eu estou falando no contexto geral em que a nossa construção, a nossa base, ela não é boa. As nossas escolas, elas não são boas. Por que a criança... Culturalmente, né? Pode ser até contemporâneo. O nosso momento hoje, ele é assim. Por que na escola do Ebenezer, por que no CBS, por que no Objetivo, o diretor fala e o aluno obedece? Por que um aluno que está na escola pública que vai para o obedece, se o pai não seguir as regras, o filho não estuda? Mas lá na escola pública, o filho pode fazer o que quiser, da forma que quiser, como quiser. E aqui está quem foi bom professor e que sabe quantos bons alunos que ele teve. Eu, como professor da faculdade, eu olhava assim para o aluno professor, no terceiro período, falava assim, caramba, esse cara aqui vai ser foda. Eu falava desse jeito. Aí terminava no 10º, porque eu peguei esse período que eu dei aula no primeiro, dei aula no 6º e tal, e eu voltava depois e encontrava, professor, onde é que estava? Concursado X Federal. Igual o senhor falou, que é gratificante, quando eu vejo o Douglas, cara, onde está? A Jéssica, onde está? Cara, eu dei aula para esse pessoal. Chega, me arrepio, porque isso engrandece você, né? A nossa base, ela está muito mal construída. Hoje, se a nossa escola tivesse um padrão de educação, e aí eu preciso elogiar uma coisa que nós avançamos, eu acho que foi no final do... Eu não sei se foi no Temer, me perdoe, mas o CEMEIS, os Centros Municipais de Educação, eu acho que começou no... Escola integral, né? Você começa com maternal 1, Pode voltar, pré-1, pré-2... Pode voltar para as políticas públicas do governo de esquerda. Então, assim... Pode voltar lá para o Lula. É por isso que eu estou falando para você... E aí, tá voltando pro Lula? Não. Essa questão Escola de tempo integral, tudo vem de lá. A questão da justiça social. Os grandes... Quando ele fala da criança ir para a escola e ter 4 alimentação. Deixa eu... Não, desculpa, porque Deixa eu- só porque Sim, só- o gancho ele vai continuar, esse gancho aí. Não, vai continuar. começou lá. Foi lá atrás que começou. A política ela iniciou lá atrás, mas os grandes investimentos não foram lá. As grandes escolas construídas não veio dos 8 anos para trás, veio nos 4 anos seguintes. Nas que eu fui em Palmas, Araguaína, Araí, foram essas. Nós tivemos algumas também aqui em Gurupi. Mas e o grande problema, para fazer um paralelo com isso, é que de representatividade. Nós não tivemos uma casa construída no lado social para que a gente possa garantir o direito de alguém que às vezes vive uma condição precária e que às vezes um CEMEI, um Centro Municipal de Educação Infantil, oferece 5 alimentações por dia. E o grande problema é, e quando eu estou na minha casa, eu tenho quantas refeições por dia? É um problema que nós vivemos aqui e é onde os professores falam que a refeição da criança é aquela que o CEMEI oferece. Sim, tem gente que vai para a escola para comer.
Para comer. Então, assim, Principalmente se nós não mudarmos a nossa base, não adianta que depois de velho você não vai conseguir fazer isso. E aí você tem a força do Estado para que você possa trazer esse equilíbrio. E a decisão está em casa, a decisão está na família. Como que eu quero a criação do meu filho? Concordo. Como que eu vou construir isso? Eu fui construído, eu sou aluno de escola pública, escola da Vila Guaraci, depois o Arizinho, depois o estadual. Depois eu fui pegar aula, porque na minha época a faculdade de Direito era 12, 13, 14, 15 por vaga. Concorrência. Eu fui pro Ômega aprender com esse professor para que eu pudesse passar no vestibular de Direito, mas eu sou egresso de escola pública. E na época que eu tinha professora de escola pública, eu tinha disciplina. Se eu desobedecesse a professora Celina ou a professora Altina, lembra a professora Altina? Sim, demais. E das brigas da Altina com a Ruth, se você recorda disso? Demais, professora Ruth. Desculpa, meu Deus do céu, a professora Ruth é minha professora. Então, eu só quero só concluir, me permita, professor, dizer que se eu, na minha época, fui construído com esse raciocínio, esse pensamento de que eu deveria disciplinar aquele que exerce uma autoridade sobre mim, e os anos me fez com que eu perdesse isso. Hoje o professor perdeu a sua referência de autoridade. Ou se o professor disciplinar o aluno, o pai fica contra o professor e defende o próprio filho. Exato. Sem saber o contexto da história. E esse é um problema que nós vivemos. E quando eu vejo isso aí, eu defendo que os benefícios, as políticas públicas para ação social tem que ser um investimento muito alto, mas isso não vai diminuir a criminalidade, porque o erro está começando lá embaixo, na criação, infelizmente, dos pais e das mães. Pegando o gancho. Sim, agora você foi criado com pai, mãe e uma família estruturada dentro do lar cristão. Não era não. Meu pai era católico, foi batizado na igreja católica. Mas católico é cristão também, mãe. Não é evangélico, é cristão. Cristão. Não, sim. E você foi criado, pai, mãe. Dá uma volta, você sabe mais. Não vou te falar isso. Vai nos bairros do Gurupi. Total desestrutura. Por que é importante os ICMIs? O pai e a mãe saem para trabalhar, os filhos ficam jogados lá. Não vou dizer nome de bairros para não criar uma pecha negativa. Entendo. Mas tem muitos bairros aí que os pais saem de manhã para trabalhar, a mãe vai trabalhar de auxiliar de casa, o pai vai trabalhar na construção civil. Então, quando felizes por ter um emprego, os filhos ficam jogados nas mãos dos bandidos. Começam a ser aviãozinho, eu digo isso já como policial. 10, 11 anos já estão servindo aos bandidos, os traficantes adotam. Por que essa questão das escolas de tempo integral são importantes? Para a criança, hoje a mãe pega o filho, leva para lá às 7 horas e eu cruzo as mulheres na bicicletinha, na motinha, levando os filhos, deixando na escola e vão buscar no final da tarde. Sabendo que ali está tendo educação, no sentido do aprendizado, está tendo alimentação, está tendo bons exemplos, estão livres das garras dos bandidos. Isso é a salvação nossa, vai ter que ser essa. Anteontem, segunda-feira, eu levei no meu programa, eu posso falar aqui? Pode, fica à vontade. Eu levei lá a doutora Ana Lúcia Bernardes, promotora da infância e da adolescência, naquele projeto aí agora, você deve estar participando, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho, aquela música do Arnaldo Antunes, criança dá trabalho, justamente lutando contra o que? A exploração do trabalho infantil. Essas crianças são exploradas assim, pela própria família. Você entendeu? É isso que eu estou dizendo. Tem que ter casa, tem que ter moradia, tem que ter trabalho, tem que ter educação, tem que ter saúde, é inclusão, é justiça social, são projetos sociais. Todo governo tem que fazer isso, não é só o governo de esquerda, o governo de direita também tem que fazer isso. Você entendeu? Aí sim, isso que o Ivanilson falou com muita propriedade, os pais não adotam os filhos, os bandidos, aquela velha frase piega, os bandidos vêm e adotam. Exato. Dão as facilidades para as crianças, os pais chegam em casa cansados do trabalho, sem paciência, ainda espancam os filhos, não sabia de muitos casos. Aí as crianças são abandonadas. Tudo isso faz parte da desigualdade social. O pai está preocupado em trabalhar no dia a dia e botar pelo menos 2 refeições por dia, para não deixar os filhos passar fome. Qual o pai que acompanha hoje o filho fazer uma tarefa de casa? Os pais não vivem com os filhos. E não é só o pessoal menos favorecido, não. Os mais favorecidos também. Mas os maiores problemas são aqueles que não têm as condições mínimas de dignidade humana. Já falando de dignidade humana. E eu perguntei para a doutora lá, eu vi uma pesquisa, um trabalho aqui, que diz que em Gurupi tem jovem de 14 a 21 anos, parece que é esse o número, 46% daquela famosa não trabalham e não estudam. Falou, é verdade, né? Eu pensei que ela me falou, não, é verdade. Quantos por cento? Aproximadamente 46%. Aqui em Gurupi. Aqui em Gurupi. Não trabalham nem estudam. Foi depois da pandemia piorou.
Aí agora está correndo aí a educação correndo atrás da busca ativa, ameaçando os pais, perdendo Bolsa Família se os filhos não foram para a escola. Então, que sociedade... Vamos sair do governo federal para diminuir a evasão escolar. Isso lá de trás. Foi ameaçar as famílias de retirar direitos sociais se os filhos não estiverem ensinando. E hoje, a condição que você tem para receber o Bolsa Família é o filho estar matriculado. Se isso não for assim, não funciona. Não funciona. Aí tem que ser assim. Não é governo. Aí não é governo. Não é governo. Não é governo. Caramba, é uma corda gurupi, hein? Vou dar um exemplo do que está acontecendo. Inclusive, vou levar para o nosso conselho tutelar. O que está acontecendo de municípios próximos aqui, professor. Eu estava no Mutuquinha e, por acaso, porque toda vez que você está no lugar, é um dos meninos, alguma criança, adolescente, vendendo alguma coisa. Eu falei assim, mas eu não te conheço, você é de onde? Ele falou assim, eu sou de Formoso. Formoso do Araguaia. São 3 crianças. Aí eu falei assim, não, mentira, que Formoso do Araguaia? E um menino, pequeno, criança mesmo. O que você fala? Não, eu estudo. E o que você está fazendo aqui vendendo? Minha mãe. E cadê sua mãe? Minha mãe está no Atacadão. E você fazendo aqui sozinho? Quem está com você? Não, só eu. Vendendo? Só vendendo você? Bombom, né? Trufas, aquelas Trufas. Então nós temos que ter... Pode. Não pode. Vendendo trufa, aí você fica naquela assim, ó. Veja que eu tava com meu filho e eu tava com minha filha. E eu tava assim, rapaz, eu vou servir comida pra minha filha. Aí você fica assim, cara, eu não tenho como não ajudar. Não é a mãe, é a criança. Mas infelizmente o dinheiro que eu ajudei não vai pra criança. Teve um que acharam dormindo no banheiro de uma lanchonete aqui. Ou foi da rodoviária? Tava cansado, dormindo. Foi. Essa é a questão. Então... Como que chamava, professor, aquele negócio da infância e juventude, que tinha uma equipe na rua, de serviço voluntário? Juizado da infância e juventude. Juizado que tinha um carro, que o município estava com... Hoje, meu pai trabalhou nele. Nós precisamos retornar esse Gurupi. O Celso. Tô tentando aqui. Lembrar, né? Celso, lá da Guaporé. Sei. Sabe quem é? Sei demais. Pois é, então nós estamos falando aqui, olha só, como é que a coisa agora ficou mais tranquila. Ou seja, eu não sei como é que você... Mas a gente está percebendo que existem falhas. Agora nós estamos falando da questão... Eu estou falando da questão ideológica. Ideologicamente a esquerda tem um pensamento, a direita tem outro pensamento. Mas vendo eu e o Ivanilson aqui, sensíveis que somos, dependentes de ser direita ou esquerda, nós temos um pensamento da sensibilidade de sabermos que nós temos, enquanto Estado, que proteger os menos favorecidos. É só isso que eu quero. Eu acho que isso aí é muito de acordo. Isso aí eu acho que ninguém vai discordar. Mas só que nós, ideologicamente, tem alguns que pensam que não. Misericórdia. Vai trabalhar. O Estado não tem que ajudar ninguém, não. Uma coisa que você... Não trabalha porque não quer. É vagabundo. Esse pensamento aí, não é que eu defenda ele, mas deixa eu traduzir um pouco isso aí. Esse pensamento, essa fala, geralmente as pessoas elas falam isso voltado para aquela pessoa que ela deixa de trabalhar para depender especificamente do Estado. Ser um bolsista. Mas são casos... Fazer filhos isolados. Nós estamos falando, quando fala em políticas públicas, você fala em política pública para milhões de brasileiros. Se tem nesses milhões um contingente ínfimo de percentual que faz isso, nós não podemos condenar um projeto por conta de alguns conheço, que não fazem. Tem uma falha, tem uma falta de mão de obra, que eu já vi pessoas reclamando. Que existe uma falta de mão de obra, de serviços gerais, de pessoas que não querem mais trabalhar porque estão recebendo benefícios do governo. A mão de obra na construção civil tem uma dificuldade muito grande, de serventes, ajudantes, que não querem mais prestar serviço porque fica debaixo da aba do governo. Eu acho que isso é lenda. Não, não é lenda não. Não é lenda não. Não é lenda, não é lenda. É R$600. Não é lenda não. É 600. Quem vai deixar por causa de R$600? R$600 dá pra quê? Não é lenda. Eu conheci pessoas realmente que além de viver dessa forma, eles falam exatamente isso. Tem, mas igual o professor falou, nós estamos falando de uma situação isolada. Porque você não pode... Tem pessoas que vivem dessa forma e eu conheço pessoas assim. Exatamente. Eu já tive gente lá no meu gabinete que foi pedir ajuda para material escolar. Eu vi aquela menina, aquelas 2 meninas, eu fui e falei assim, Gilmara, vai lá, pega aqui e compra. Quando eu comprei, o colega meu, policial civil, você deu para ele o quê? Eu dei material, não dá. Aí eu falei assim, mas por que não dá? Porque ele vende e compra crack. Ele é crack, ele fuma crack. Então, assim, dependente. São questões isoladas que você tem. Eu conheço gente, como eu pego nessa mesa aqui, que recebeu uma casa do governo federal, no mês seguinte ele vendeu e continua vivendo de aluguel. São situações isoladas. Mas nós temos... Mas nós estamos falando, sabe de quê? Mas agora, políticas públicas, no geral... Nós não podemos falar de casos isolados, porque aí... Agora, como política pública geral, a gente tem que reconhecer que os repassos da saúde o município recebe, que os repassos da saúde o Estado recebe, que os repassos da educação do Fundeb, o Gurupi, o município recebe,
Nós estamos falando de 70 milhões que o governo federal repassa para o município. Recurso, nós temos recurso suficiente para poder administrar nossa educação. Se a nossa educação é ruim, é uma culpa de gestão. Às vezes o dinheiro não dá, às vezes o dinheiro não é suficiente, porque eu tenho uma fixação de piso nacional e são situações isoladas de cada município, que cada realidade ela vai viver. Agora, como obrigação de repasse do governo federal, os municípios hoje recebem e recebem muito bem. Nós temos um problema seríssimo quando a prefeita Josi perdeu a vaga de deputada federal, de representação. Quantos e quantos projetos habitacionais Palmas inaugurou? Muitos. Gurupi, nenhum. Quem estava lá no governo federal para defender as bandeiras para a nossa cidade? Depois que a Josi saiu de lá, nós dependemos de deputado de fora. É um problema nosso de representação. Hoje, felizmente, colocamos 2 deputados federais, estaduais, 3 deputados estaduais, mas nenhum deputado federal. E nós dependemos das migalhas dos deputados de outras regiões para colocar recursos para Gurupi. Salvo, me permita registrar, o deputado Gaguinho e o senador Eduardo Gomes, que de fato esses colocam recursos para a nossa cidade. Diferentemente de outros deputados, mas o que nós pecamos nos últimos 4 anos não foi ter ninguém para representar a cidade de Gurupi e a região sudeste no governo federal. E cidades do Tocantins que nós tivemos, os avanços em relação à política habitacional, de saúde e outras foram muito maiores porque direciona o orçamento, né? Quem manda no governo é o Congresso. Eu vejo esse viés aí, né? Eu acredito que os homens públicos eles têm que ter mais responsabilidade. Infelizmente não tem. Eu não sou daqueles que dizem que toda política sem vergonha. Não é verdade. Nós sabemos que existe um percentual grande, mas eu acredito que tem muitas pessoas honestas ainda dentro da política, e é por isso que eu ainda confio que as coisas podem mudar. Mas isso só vai mudar assim, enquanto nós, enquanto população, tivermos essa visibilidade, entender que nós somos responsáveis. Não mexa com política, nós somos seres políticos por natureza, e tudo que acontece ao nosso derredor, estamos aqui com essa iluminação maravilhosa aqui, é política, é políticas públicas. Exato. A energia vem para cá porque houve todo um trabalho, mesmo que às vezes seja iniciativa privada, mas lá na raiz o poder público está inserido nisso aí, os políticos estão inseridos nisso aí. Então eu não vejo nada desapartado da política. Agora nós não podemos deixar que as coisas se encaminhem por um lado, e olha só, eu não estou falando de direita e esquerda nesse momento, porque você quem já ouviu, quem está vendo o programa sabe qual é o meu viés e por que eu defendo lá. Mas quem está lá, direita ou esquerda, tem que fazer, sempre buscar, ajudar, trazer políticas públicas menos favorecidos, que é o grande gargalo. Porque o dinheiro que o pobre ganha, recebe, o menos favorecido, vai desaguar onde? O pobre não guarda dinheiro, ele gasta dinheiro. Ele circula. E vai fazer o dinheiro, ele circula. E vai circular, e quem vai acumular o dinheiro? São os poderosos. O pobre não tem dinheiro para guardar, ele tem dinheiro para gastar. Então, quando o pessoal entender que quanto mais ricos, digo rico não se diz que é rico, não, mais enriquecida for a população, só quem vai ter sucesso com isso é todos nós. É tão triste você ver uma população empobrecida, se compadece. Ninguém quer receber, ninguém quer viver de favores financeiros, não. Ninguém, eu digo no contexto geral. As pessoas querem ter o direito de trabalhar e ganhar seu dinheiro. Mas o Estado, por que o Estado está intervindo? É porque a iniciativa privada não está conseguindo dar emprego para todo mundo. Mas todo gestor, o que ele quer? Desapartar, desmamar a população do município, desmamar a população do Estado. Se eu vou fazer uma pesquisa em Gurupi, quantas pessoas dependem do poder público? Muitas. Mas Gurupi é uma cidade privilegiada. Tem muito emprego em Gurupi. Eu estava assistindo um programa esse dia lá, um amigo nosso trabalha no Cine, dizendo o tanto de vaga que tem lá. Muito. Só que as pessoas não têm o quê? A mão de obra, não tem a capacitação. E aí, às vezes, não consegue a vaga, não é porque não tem emprego, é porque ele não se preparou para ter aquele emprego. Ele não está preparado para poder exercer aquela atividade. Ou porque não quer. Porque qualificação nós temos aí. Nossa qualificação Polo nós universitário, temos. Né? Não, estou falando... Técnicos. Técnicos. Eu vou dar um exemplo. O Samuel, do pastor Samuel do Centro, a reformadora Samuel, o Eli que trabalha com gestão... Samuel. E o Eli, que trabalha com gestão eletrônica, eu conversando com ele falava assim para mim, eu quero formar um profissional. Eu estou cansado.
O Samuel da mesma forma. E hoje você não tem. Júnior Autoelétrica, É um problema ele sério. passa uma necessidade de mão de obra e é uma geral. mão de obra que ela é muito rentável. Os caras ganham bem, mas ele tem dificuldade de achar profissional da área. Falando meu de um caro serviço... Ivanilson, meu caro Rogério, se nós estamos vendo uma população, acabei de dar um dado aqui, que os alunos não querem aprender nem o básico, estão evadidos das escolas, você imagina ele ir para um local para aprender uma profissão. Tem que haver uma mudança geral. Verdade. Entendeu? E nós estamos trabalhando para isso. Nós temos trabalhado nesse sentido. A educação é a alma da mudança, né? Eu só acredito em mudança através da educação. Eu não acredito em outra mudança que não seja qual ela for, através da educação. Concordo. É uma construção. Meu poderoso seguidor, meu poderoso ouvinte que está assistindo o Poderoso Pod. E você? É de direita ou é de esquerda? O que você me diz? Por que você é de direita? E você é de esquerda? Por que você é de esquerda? Eu espero que vocês tenham guardado tesouros que saiam dessa conversação aqui hoje com o nosso querido Jonair Rocha, criminalista, veterinário, né? Professor universitário, já foi professor universitário. Não, ensino médio. Ensino médio, professor do ensino médio. Universitário é meu querido Ivanilson. Aqui do meu lado, o Ivanilson Marinho, é o pai, né? Tem que falar aqui para as filhas ficar alegres. O pai do Felipe Esté, esposo da Juliana, nosso procurador da Unirg, foi professor universitário, advogado, vereador da cidade de Gurupi. Espero que você goste, tá? E se você quer que repita mais debates, troca de ideias aqui no Poderoso Pod, coloca a sugestão abaixo nos comentários aqui desse vídeo. Um abraço para todos vocês. Jonair, muito obrigado. Ivanilson, muito obrigado pela presença. E até a próxima. Vai ter mais vezes, hein? Essa não é a última vez. Fica à vontade. Eu só quero agradecer aqui a oportunidade que você nos deu, torcer para que esse projeto fique realmente mais poderoso do que já é. É algo que vem agregar. E nós somos grupienses, queremos que tudo que seja de bom seja exportado para mostrar as nossas potencialidades, não apenas no ramo da agricultura, mas no ramo do conhecimento, da discussão de intelectualidade. Amém. Feliz de poder estar nesse debate aqui com o Ivanilson, ele já falou, eu fiquei um pouco reservado, quer ver, mas eu tenho o maior orgulho de ter sido professor do Ivanilson e de outros personalidades de Gurupi. Depois que eu acabei de falar, eu só acredito na transformação através da educação. E sou um privilegiado, quase 3 décadas trabalhei na educação aqui em Gurupi e é o que eu me sinto mais à vontade de fazer. Estou afastado, né, por uma série de razões, mas parabéns, sucesso, Ivanilson, obrigado. Foi um prazer, uma satisfação estar aqui frente a frente contigo, debatendo um tema tão interessante, polêmico, claro. E que eu espero que nós tenhamos conseguido levar com leveza para que os nossos ouvintes entendam que ser de ideologias diferentes não pode ser adversários, mas não são inimigos. Eu acho que isso que é importante. É verdade, claro. É verdade. Minha gratidão também, professor Jonair, Rogério, o Poderoso Pod, né, pela oportunidade de exercer a timidez diante do mestre. Né? Isso não é tímido não, rapaz. Tá com a conversa. Ele é muito bondoso. Diante do mestre, me sinto extremamente honrado. Aprendo todos os dias, leio e a gente mantém as nossas divergências com respeito, desejando que a bondade e que a misericórdia de Deus esteja presente nesta nação e que as nossas divergências elas sejam no campo da política partidária, porque o desejo de quem está no poder é de que as pessoas que de fato mais precisam se ocupem, e quem está no poder se ocupem a vossa mente para pensar de como vai ajudar aquela pessoa de que mais precisa. Eu, estando no exercício do mandato por 3 vezes vereador de Gurupi, o que a gente deseja é que as nossas desigualdades sociais elas diminuam todos os dias, seja através do governo do Estado, seja através do governo municipal e principalmente que ainda tem um bolo e responsabilidade maior, que é o governo federal. Né? E se, para quem está na prática do exercício do voto e da representatividade, é que os nossos parlamentares possam dividir aquilo que é ideologia daquilo que é necessidade da nação. E que não seja PL, que não seja PT, que não seja PCdoB, que não seja centro, que não seja esquerda ou direita, mas que seja Brasil. E eu acho que se a gente fizer isso, mantendo o mínimo de respeito e decência, tem tudo para dar certo esse país. Amém, amém. Muito bom. Obrigado, pessoal. Até a próxima.